Olá pessoal, dando continuidade aos nossos estudos da primeira lei da termodinâmica, nós vamos ver como que a primeira lei funciona nas transformações gasosas, que nós já vimos que foi isobárica, isocórica, isotérmica, e vamos implementar mais dois tipos de transformações aqui nesses gases, tá ok? A primeira situação que nós temos é na isocórica. A isocórica, o nosso volume permanece constante, ou seja, não há variação de volume, tá ok? De acordo com a equação do trabalho realizado, vocês lembram, né? Trabalho de um gás é igual a pressão vezes a variação de volume. Se não há variação de volume, então não há trabalho. E a primeira lei da termodinâmica pode ser simplificada pela expressão que a variação de energia interna é igual à quantidade de calor. Logo, nessas condições, se o gás recebe calor, sua energia interna aumenta e a temperatura se eleva. Caso o gás perca calor para o ambiente, sua energia interna se reduz a sua temperatura também. Isso são classificações dos tipos de trabalho. Quando o trabalho for isocórico, a sua energia interna vai ser igual à sua quantidade de calor. Outra transformação que nós temos é a transformação isobárica. Ocorre com a pressão constante, a variação de volume da temperatura do gás. E o calor pode ser positivo. Se o gás recebe calor de uma fonte térmica, negativa se perder calor. Na transformação isobárica, a primeira lei da termodinâmica mantém todos os seus termos, ou seja, a sua variação de energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho realizado. Nas transformações isobáricas, não há casos possíveis que podem ser analisados com a primeira lei da termodinâmica, como por exemplo, se o trabalho realizado pelo gás for positivo, for superior ao calor que ele é recebido de uma fonte térmica, ou seja, o calor é positivo. A variação de energia interna é negativa e o gás resfria. Transformação isotérmica. Nessas transformações, a temperatura permanece constante. Logo, de acordo com a relação entre a energia interna, se não houver variação de temperatura, não há variação de energia interna. Então, logo, a primeira lei da termodinâmica, nesse caso, se reduz ao trabalho é igual à quantidade de calor. Podemos interpretar essa expressão da seguinte forma: todo calor líquido que é trocado com gás de uma fonte térmica é utilizado para a realização de trabalho. Ou por outro lado, toda energia recebida pelo gás por um meio de trabalho que é realizado por ele é perdida em forma de calor para o ambiente. Ok? Quando não há uma transformação cíclica ali, quando todo o calor é utilizado para realizar trabalho, quando ele perde calor. Transformação adiabática, essa vocês não estudaram em física, mas vocês têm um pré-conhecimento de química. Na transformação adiabática, são aquelas que não há troca de calor entre o gás e o ambiente. Assim, nessas condições, o calor trocado é nulo e a primeira lei da termodinâmica pode ser expressa como a variação da energia interna é igual ao trabalho negativo. Essa expressão evidencia todo o trabalho realizado sobre um gás e por outro gás provocando alteração da energia interna, ou seja, vai haver a transformação da temperatura. Um exemplo que você pode fazer nesse exato momento se você assoprar a sua mão, assopra a sua mão, você vai perceber que o ar está mais gelado. Por quê? Quando a gente comprime o ar na boca e solta esse ar, ele vai ter uma troca de energia com o meio, fazendo com que essa temperatura do ar que está dentro da sua boca troque com a temperatura com o ambiente, ok? Fazendo assim o ar chegando mais gelado na sua mão. Quando você verifica com a baforada, você percebe que o ar chega mais quente na sua mão, ou seja, não há troca com o ambiente. Enquanto você assopra, há troca com o ambiente. Agora, quando você faz esse mesmo movimento com a boca totalmente aberta, você percebe que o ar chega mais quente. Por quê? Não há troca de calor com o ambiente. Também acontece isso nos aviões. Olha, a fumaça que aparece atrás dos aviões nada mais é do que o vapor de água condensada. Por causa da alta velocidade, a asa faz
aumentar mais ainda a velocidade em cima da asa, fazendo condensar esse vapor de água. E o resultado é o resfriamento do ar devido à expansão adiabática, passar pela carenagem do avião por causa também da alta velocidade. Esse outro tipo de transformação que nós temos é transformações cíclicas, tá? Um exemplo bem prático para quem tem contagiro no carro ou então na moto. Como que funciona esse contagiro? Esse contagiro indica o número de ciclos realizados por intervalo de tempo no motor. Nos motores de automóveis ou caminhões, entre outros, são máquinas térmicas que obedecem às leis da termodinâmica. Os gases comprimidos dentro dos seus cilindros empurram os pistões e fazem os veículos se movimentarem, né? Você já deve ter visto alguns experimentos que mostram o funcionamento dos motores. Nos painéis de alguns veículos, podemos observar um dispositivo denominado de contagiros, o qual indica a frequência de revolução do motor. Vai verificar o quanto que esse pistão está se movimentando por minutos. Na física, um ciclo é uma sequência de transformações que começa e termina em um mesmo estado. Ou seja, quando o motor está desligado, os pistões estão abaixados. Mas quando se liga o motor, os pistões levantam, né? Com a queima de combustível, esses gases fazem com que esses pistões dentro do motor se alteram entre a parte mais alta e a parte mais baixa. Ou seja, a todo momento ele está indo e voltando na sua posição inicial. Em outras palavras, pode-se dizer que o estado final, lembra lá? Lembra. Pressão final vezes volume final dividido por temperatura coincide com a pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial. Ou seja, é um ciclo fechado, é uma máquina perfeita. Tudo aquilo que é produzido é gastado de forma perfeita. Em um ciclo fechado, o gás retorna para a temperatura inicial, a variação de energia interna então é nula. Vamos ver os exemplos? Então aqui, existem inúmeras possibilidades para a realização de processo termodinâmico simples. Considere um gás com pressão, volume e temperaturas iniciais. Então nós temos esse diagrama que estabelece a relação entre a pressão e volume. O ponto A representa o estado inicial do nosso gás. Esse gás A passa para B com aumento isocórico. Esse gás passa do estado A para B em um aumento isocórico, ou seja, não há variação de volume, tá? Somente há variação de pressão. De B para C em uma expansão isobárica, a pressão permanece constante, mas o volume altera. E de C para D em uma redução isocórica de pressão, ou seja, o volume permanece constante, mas a pressão ela diminui. E por fim, de D para A em uma contração isobárica. A gente tem a redução de volume, mas a pressão permanece constante. Então, para determinar a realização de trabalho pelo gás, podemos calcular o trabalho em cada um dos processos. O trabalho total vai ser, então, o trabalho de AB, o trabalho de BC, o trabalho de CD e o trabalho de DA. Então, a gente vai analisar quais os processos que acontecem nessa situação. A gente diz que o trabalho de um gás é em relação à variação do seu volume. Então vamos analisar aonde variou o volume. Tem variação no volume no processo de A a B? Não, então a gente elimina. Tem processo de variação de volume em B para C? Existe, então permanece. De C para D, tem processo de variação de volume? Não, a variação de volume é constante. Então, o trabalho final vai ser realizado nos processos de B para C, mas o processo de D para A. Se valem o mesmo valor, aqui pode ser positivo e aqui pode ser negativo, qual que é a variação de energia interna? Igual a zero, né? Então, nos diagramas abaixo, podemos perceber o trabalho do processo de BC. Olha
Como a figura vai mudar? Olha, no processo BC o volume aumenta, mas no C para D o volume permanece constante, tá vendo? Não há variação de volume. Mas quando a gente clica sobre a imagem, o que acontece na transformação DA? Há uma redução do volume, viu? Então, o trabalho realizado por um gás pode ser determinado calculando a área em destaque no gráfico. Então, se a gente calcular a área aqui, a gente verá que será igual ao seu trabalho realizado. Então, a gente pode considerar, olha, o trabalho BC como um trabalho positivo, uma vez que se trata de uma expansão do gás, e o trabalho no processo DA, um trabalho negativo, o que se trata de uma compressão do volume do gás. O trabalho total é definido pela área interna da figura. O calor total trocado pelo gás e o ambiente também é determinado pela soma dos calores trocados em cada um dos processos. Como a variação de energia interna é um ciclo, então ela é nula, uma vez que o gás retorna para sua temperatura inicial, tem-se que, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, o trabalho realizado ao final de um ciclo é igual ao calor fornecido, ou seja, tudo aquilo que a gente produziu, a gente gastou, ok? O calor foi totalmente transformado em trabalho. No exemplo anterior, a figura formada é um retângulo. Dependendo das sucessivas transformações, variadas figuras podem ser formadas. Nós podemos ter um triângulo, um retângulo, um trapézio, e nós também podemos ter um círculo. Como expansões representam trabalhos positivos e compressões representam trabalhos negativos, o sentido das transformações define o sinal do trabalho realizado. Então nós podemos ter o sentido horário, ok? E no sentido anti-horário. Aqui, essa figura do retângulo é horário ou anti-horário? A sua transformação é horária, né? De BC está sofrendo uma expansão e de DA está sofrendo uma compressão. É importante saber que cada tipo de transformação gasosa é representado por um gráfico característico. Identificar e relacionar essas transformações é de suma importância porque vai facilitar na hora dos nossos cálculos e das nossas classificações. Então nós temos aqui nome das transformações gasosas. A isobárica. O que há de diferente nessa transformação? A pressão permanece constante. E como é o seu gráfico? O gráfico permanece constante. Lembra lá em cima? Isobárica, a pressão permanece constante. É igual a este gráfico aqui em cima. Isovolumétrica, isométrica ou isocórica, o volume permanece constante. Então o nosso gráfico também é de maneira diferente. Tá? O volume aqui permanece constante. Isotérmica, a temperatura permanece constante, essa transformação é lenta, permitindo as trocas de calor necessárias para que a temperatura se altere. Então a gente tem um semicírculo aqui nessa transformação isotérmica. E a adiabática, o gás não troca calor. Essa transformação ocorre em situações em que o gás é expandido ou comprimido tão rapidamente que não há tempo para que ocorram as trocas de calor ou quando as paredes do recipiente são perfeitamente isoladas. Então, aqui nós temos um círculo mais fechado ainda na transformação adiabática. Ok, pessoal? Então, nós chegamos ao final desta aula. Espero que vocês tenham compreendido. E, surgindo qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Até a próxima aula. Tchau!